Olá, pessoa amável da internet. Prazer, eu me chamo Thiago e eu estou muito triste porque a minha série preferida acabou. Cavalinho de lista, por que me deixaste? Bom, mas como chorar não vai trazer BoJack de volta, eu vim aqui falar sobre o final da série e sobre alguns detalhes que podem ter passado despercebidos. Obviamente eu devo avisar que esse vídeo terá spoilers. Prossiga com cuidado. Eu pretendo focar num episódio específico chamado A Vista do Meio para Baixo. Esse episódio é tão bom que muita gente achou que deveria ter acabado aqui, com a morte do BoJack. Mas os roteiristas disseram, não, o BoJack vive. Existe uma razão para isso, e eu acredito que tem a ver com filosofia, porque BoJack, assim como Rick and Morty, é uma série existencialista. E pro existencialismo, a vida é tão absurda ou até mais absurda do que a morte. Ou seja, morrer é fácil, sair da cama todo dia e encontrar um sentido, isso é difícil. Nesse episódio a gente vê vários simbolismos que reforçam essa visão. Por exemplo, logo no início nós temos uma discussão entre os personagens que já morreram, e cada um tenta argumentar por que valeu a pena estar vivo. A Sarah Lynn diz que ela trouxe alegria para as pessoas através da arte, então apesar de ter morrido jovem, ela deixou um legado. O Herbie argumenta que isso não importa, que a vida não é sobre o que a gente deixa para os outros, mas sim sobre o que a gente faz por si mesmo. Daqui já dá para tirar o embate existencial. A gente tem duas posições sobre o sentido da vida. O Herbie representa o existencialismo na sua forma mais pura. Por exemplo, ao perder tudo o que ele tinha e ficar deprimido, ele diz que pensou em tirar a própria vida, mas desistiu porque o time que ele torce estava indo bem. Para o existencialismo, isso faz todo sentido. Albert Camus, um filósofo alemão, diz o seguinte: o propósito da vida é qualquer coisa que te impeça de ficar deprimido. Ou seja, para um existencialista, assistir TV, jogar um LOLzinho ou fazer qualquer outro tipo de coisa banal são razões perfeitamente válidas para querer continuar vivo. O Herbie também diz que foi bom ele não ter desistido da vida, porque assim ele se tornou autêntico. It wasn't until I got fired that I actually became myself. I was out of the closet. I was free. I was authentically me. Mais uma vez, nós temos um link com a filosofia existencial. O filósofo alemão Heidegger recomenda que você seja autêntico para fugir do Dasein, que numa tradução meio grosseira significa eles, uma espécie de fantasma cultural que julga suas ações. Por exemplo, dizem que quem faz tatuagem não arranja emprego, ou então dizem que quem não tem diploma não tem futuro. A pergunta é, quem diz? Perceba que ao questionar isso, nós revelamos um sujeito oculto. Eles dizem. É difícil dizer quem são eles, mas essa entidade está sempre afetando as nossas escolhas. Sartre, outro filósofo existencialista, trabalha com um conceito parecido, chamado má-fé. Ele argumenta que para fugir da responsabilidade de ser livre, a gente mente para si mesmo. Por exemplo, eu queria escrever um livro, mas não escrevi porque eu estava sem tempo. Mentira, eu não escrevi porque eu estava inseguro. Ou seja, ser autêntico significa fugir dessas mentiras. Rejeitar a voz do Dasein e fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que te faz feliz. A Sarah Lynn apresenta um contraponto para essa visão. Ela diz, eu não fui autêntica, mas eu criei arte. Onde nós vamos encontrar um embasamento legal para isso é no trabalho do Viktor Frankl, um psiquiatra que gosta do existencialismo, mas que discorda de alguns pontos. Ele argumenta que nem todo mundo pode ser autêntico, porque às vezes isso é um privilégio. Por exemplo, digamos que você esteja submetido a forças que fogem do seu controle. No caso da Sarah Lynn, nós temos uma mãe abusiva, uma infância solitária e adultos negligentes que deixam ela usar drogas desde muito cedo. Então perceba que esses fatores afetam ela diretamente, mas ela não tem culpa. Dá pra fazer vários paralelos com a vida real. Pais abusivos, falta de grana, bullying. A vida está cheia de cenários onde o nosso potencial pode ser afetado por injustiças. Aí o Viktor Frankl diz o seguinte, é preciso encontrar sentido no sofrimento. Quando você não pode mudar uma situação, mude a si mesmo. E ele diz isso com propriedade, porque esse cara sobreviveu a 3 campos de concentração na era do nazismo. Ele era judeu, ele viu o pior lado da humanidade, e mesmo assim não desistiu da vida. Ou seja, para o Victor, por mais que uma situação seja injusta ou desesperadora, sempre dá para encontrar um propósito. No caso da Sarah Lynn, esse propósito foi encontrado através da arte. Então, apesar de nunca ter tido muito controle sobre a própria vida,
Pelo menos ela conseguiu transformar solidão e sofrimento numa coisa mais bonita. O Viktor Frankl aplaude isso. Ele argumenta que é uma das coisas mais nobres que alguém pode fazer. Considerando que esse episódio se passa dentro da cabeça do BoJack, eu acredito que esses personagens representam concepções que o próprio BoJack tem sobre o sentido da vida. Por exemplo, quando Jackson tenta falar sobre religião, a mãe do BoJack manda ele calar a boca. I don't care for this talk of religion in my house. Isso acontece porque nós estamos presenciando um conflito dentro de uma mente cética, ou seja, que não acredita muito nessa coisa de vida após a morte. Isso fica claro quando o BoJack diz, te vejo do outro lado, e o Herbie responde, não existe outro lado. Um detalhe interessante aqui é que o Herbie está sendo consumido pouco a pouco pelo vazio. Isso é uma referência para o jeito que ele morre na série, que é um jeito horrível, ele tinha câncer. Outro detalhe interessante tem a ver com o poema que dá nome ao episódio, A Vista do Meio para Baixo. Na minha opinião, esse é um momento muito poderoso. Além de nós termos uma representação visual do suicídio, com a porta se aproximando pouco a pouco, nós também temos um texto estruturado da seguinte forma: terceira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa. Ou seja, 3, 2, 1, como numa contagem regressiva que termina em arrependimento. É muito comum esse relato em pessoas que pulam de pontes e sobrevivem. Elas dizem que no último instante bate o arrependimento. Eu acho muito legal que a série tenha abordado isso. Enfim, apesar desse episódio inteirinho girar em torno da possível morte do BoJack, no final ele vive. Por quê? Porque a morte, no contexto em que essa série é apresentada, não significa nada. Inclusive, esse é o mantra da filosofia existencialista. Morrer é fácil. Encarar a vida e todo o absurdo que cerca ela é difícil. No fim, a punição do BoJack foi pior do que a morte. Ele perde tudo. A irmã, a mulher que um dia amou ele, o amigo que se tornou independente. Até a Diane, a companheira mais fiel que ele tinha, diz que dali em diante pretende cortar ele da vida dela. Ou seja, só o que resta pro BoJack é voltar para a prisão, sozinho. Mesmo isso parecendo meio terrível, ainda dá para encontrar um sentido aqui. Porque essa é a moral de BoJack e também do existencialismo. Sempre dá para encontrar um sentido. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado em dobro se você puder compartilhar com aquele seu amigo fã de BoJack. Eu confesso que eu quase não gravava, porque tem tanto vídeo bom por aí de BoJack, que eu fiquei me perguntando se eu teria algo a adicionar. Tomara que tenha sido útil para alguém. Eu tenho quase certeza que esse vídeo vai ser desmonetizado. Sempre que eu falo sobre existencialismo, eles me cortam. Se você quiser dar uma forcinha pro meu trabalho, ao mesmo tempo que aprende coisas novas sobre filosofia, eu vou deixar uns links aqui embaixo para livros maravilhosos que você pode comprar com desconto, sendo que uma parte vai para mim. Um desses livros é do Albert Camus, um cara que está sempre influenciando os roteiros que eu escrevo aqui pro canal. Aliás, muita gente me pergunta como estudar filosofia de um jeito que não seja chato. Eu não poderia recomendar mais os livros do Camus. É uma leitura extremamente leve e cheia de questões existenciais. O Ludo Viajante sobrevive graças a uma campanha de financiamento coletivo. Com R$3 você pode fazer parte e em troca você ganha acesso a um podcast de filosofia. Eu peço essa ajuda porque se depender do YouTube eu já estaria falido. Para conhecer a minha campanha e acessar o podcast, é só clicar aqui na tela.